Quando o assunto é apostas esportivas, escolher o campeonato certo pode ser a diferença entre lucro e frustração. Por isso, nesse vídeo, eu prometo que você sairá dele sabendo exatamente como escolher o melhor campeonato para você. Antes da gente iniciar com o conteúdo, vale a pena ressaltar que eu dividi esse vídeo em duas partes: apostadores e traders. Por quê? Porque cada uma dessas atividades, dessas modalidades, na verdade, tem as suas diferenciações, e nem sempre o que eu falar para um apostador, né, a dica que eu vou dar, vai valer para um trader e vice-versa. Então vale a pena fazer essa diferenciação por aqui, beleza? Mas assiste o conteúdo todo, eu tenho certeza que você vai extrair algo de bom em ambas as partes. Bora começar com os apostadores. A grande verdade é que a maioria dos apostadores que são lucrativos tem como base o acesso à informação. E por que eu coloco aqui que você deve trabalhar ligas com acesso à informação? Porque dessa forma, com certeza, você vai pegar algumas coisas, algumas paradas que fazem total diferença na odd final, que nem mesmo as casas de apostas costumam pegar. Por exemplo, a gente conhece diversos apostadores por aqui nas nossas redes que eles acabam se especializando em ligas bem distintas, né? Às vezes ligas regionais ou até mesmo ligas menores e internacionais. Muitas vezes eu recebo aqui comentários nos vídeos que eu faço de galera falando: cara, meu lucro vem lá da Eslovênia, vem lá da Eslováquia, vem lá da Letônia, ou se não, vem do campeonato catarinense, vem do campeonato amazonense. Por que isso? Porque se o cara tem informações privilegiadas desses campeonatos, e obviamente eu não estou querendo dizer nada que seja ilegal aqui dessa forma, mas, por exemplo, aquele time ali, eu sei que os caras estão com o salário totalmente atrasado, estão sem vontade. Putz, ó, há um racha no elenco ali no meio. Os caras querem derrubar o treinador, ou seja, não se dão bem com o treinador. Isso tudo muitas vezes não chega à odd final da casa de aposta. E com isso, você tendo essa dimensão de conhecimento, certamente vai ser uma liga bacana para você trabalhar. Esse aqui é muito complexo de explicar, mas com certeza eu vou conseguir fazer que você entenda. Por que a gente deve evitar, como apostador, ligas maiores como Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 e por aí vai, até mesmo o Campeonato Brasileiro? Porque todos esses torneios a gente tem muita informação deles. E se nós, meros mortais, temos tudo isso de informação, você imagina a casa de apostas, né? Então acho que tudo é muito mais explícito, não tem nada muito obscuro, né? No bom sentido da palavra, obviamente. Então quando essas odds chegam aí ao final, dificilmente, né, quando as odds são postadas, a gente tem um reajuste gigantesco, como por exemplo o Jonas, que trabalha comigo aqui no clube, é um excelente apostador. Vira e mexe, ele pega situações privilegiadas e muitas vezes nos campeonatos que eu citei anteriormente, ou seja, um campeonato regional, um campeonato estadual aí menos conhecido, ou um campeonato aí que hoje está um pouco mais difícil a gente fazer, mas campeonato de base, por exemplo, né, que por conta da regulamentação a gente teve aí uma trava para poder apostar, mas vira e mexe acaba acontecendo. Pô, o time vai reserva lá, pô, o time tá com problema de salário, pô, teve jogadores doentes naquele time, então ele vai ter diversos desfalques. Então, se ocorrer alguma coisa desse tipo em campeonatos, principalmente Europa e campeonatos nacionais aí de alto nível, como é o Brasileirão Série A, certamente as odds já vão chegar totalmente ajustadas. Não vai ter aquela parada, pô, colocar a odd 1,80, ela vai cair para 1,30, como acontece nessas outras ligas, né? Até porque, por exemplo, o Vinícius Júnior machucou. Todo mundo vai saber que o Vinícius Júnior machucou. O Fabrício Romano tá ali para noticiar, né? O Bellingham vai fazer uma cirurgia. Pô, todo mundo sabe que o Bellingham vai estar fora. Putz, o PSG não vai ter um jogador para esse jogo decisivo. Todo mundo vai saber. Então, realmente fica muito mais difícil da gente conseguir extrair valor a longo prazo. Esse aqui parece um contraponto do anterior, mas um ou outro não anula. Falei ali da situação do pré-live de campeonatos europeus gigantes, mas vale a pena a gente também comentar a exceção da especialização, que é o quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Já conheci tipsters, apostadores,
que eles especializaram tão bem, mesmo em campeonatos gigantescos, que eles obtêm lucro exatamente naqueles torneios, mesmo com todas as adversidades que eu já citei aqui nesse vídeo. Então vou dar um exemplo para você. Eu conheço o Tipster9, que é um cara que inclusive já participou de algumas lives aqui para falar de La Liga comigo. E é um cara que ele trabalha somente La Liga, ou seja, as 38 rodadas da La Liga, ele tá ali trabalhando, extraindo valor e sendo lucrativo, tá? Óbvio, a gente poderia citar diversos outros exemplos por aqui, mas acho que esse mostra muito o que você pode fazer quando você intensifica essa leitura. E principalmente, não somente no pré, mas também no ao vivo. Ou seja, você consegue extrair valor ao vivo de ter uma boa leitura de jogo daquelas equipes, daquele campeonato, sabe como a equipe joga dentro de casa, sabe qual é o comportamento dela fora de casa, entende como que ela age quando ela está vencendo o jogo, quando ela está perdendo o jogo, enfim, todas essas informações podem sim, mesmo com todas as dificuldades, fazer que você se torne um apostador lucrativo. Então qual que é a dica para esse ponto que eu quis trazer aqui para vocês? Caso você queira se especializar numa liga grande, mesmo sabendo das dificuldades, você tem sim essa possibilidade de ser lucrativo nela. Basta que você saia na frente de todos os outros apostadores e também das casas de apostas, intensificando todo o seu estudo e toda a sua energia dentro de uma liga só. Acho que essa é a minha recomendação. O que eu quero dizer com mercados alternativos? São aqueles mercados que não são muito bem explorados pelas casas de apostas e tampouco tem tanto volume de apostas assim. Por exemplo, o handicap a gente sabe que nas apostas é um dos mais utilizados. Porém, entretanto, todavia, cara, mercado de finalização de um jogador, mercado de defesa de um goleiro, né? Mercado de quantidade de escanteios. Tudo isso pode ser muito bem explorado. Por quê? Porque cada jogo é um jogo nesse estilo. E aí eu vou trazer um exemplo caseiro aqui para vocês. O Stefano, aqui do Clube da Aposta, cara, ele é excelente nos mercados alternativos. Tanto que lá no nosso grupo gratuito do Telegram, cara, ele tá forrando, tá com muitas unidades positivas, fazendo exatamente isso. Apostando em mercados alternativos em ligas grandes. Olha que loucura. Então, por exemplo, trabalhou muito Mundial agora, trabalha Premier League, trabalha La Liga, trabalha Série A italiana, enfim. Tudo isso trabalhando em mercados alternativos. E aí, como dica, com certeza você consegue especializar nisso. Vou dar um exemplo aqui para você, bem breve, de uma análise que você pode fazer e partindo disso, você consegue especializar numa liga também. Que é o quê? Imagina, cara, você acompanha o campeonato da Premier League com constância. Você percebe, cara, que o Manchester City tem uma média de 15, 20 finalizações por jogo, dando um exemplo grosso aqui para vocês. Só que, quando ele vai pegar o último colocado, é bem provável que ele consiga dar muito mais finalizações. Então o goleiro adversário vai fazer mais defesa. Então você pode explorar esse mercado por aqui. Por quê? Porque muitas vezes a casa de aposta não ajusta isso. Ele pega a média e não pega uma situação específica. E aí que você consegue extrair valor. E é dessa forma, né, de forma bem rudimentar aqui que eu estou explicando, que o Stefano está conseguindo fazer isso. Então, caso você queira dar uma olhada e entender como funciona tudo isso, entra no nosso grupo gratuito Telegram, tem o link na descrição e também no comentário fixado, lembrando que você não paga nada para estar por lá. Eu confesso que uma das grandes dificuldades da galera que é trader, assim como eu, é a questão da especificidade. Então, às vezes é até muito difícil que a gente possa replicar exatamente o que o cara faz. Então muita gente me falou, pô, cria um grupo lá, não sei o que tem de tipo de trader. Realmente é uma parada muito difícil de ser feita, porque são entradas e saídas, realmente a parada é muito rápida. E uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente citar é o seu perfil de trader, tá? Então eu vou dar um exemplo meu, né? Dar meu exemplo prático. Cara, eu que trabalho a favor de equipes, gosto de estar em posições, por exemplo, leia zebra ou back ao super favorito, por exemplo, com tranquilidade, sem sofrer muitos ataques, obviamente eu vou ter que ir para ligas que me dão exatamente esse cenário. Então vou dar dois exemplos práticos aqui para você. Cara, você vai trabalhar uma La Liga, é muito difícil você ter um contra-ataque. Muitas vezes, quando você trabalha o super favorito, é uma das coisas mais perigosas que a gente tem para tomar um gol contra a posição. Então, em La Liga, é menos intenso, tá?
o jogo é menos rápido. A bola é perdida, demora um pouquinho, a maioria dos times gostam de criar trocando passes. Agora, imagina se eu fosse trabalhar a Bundesliga 2, que é um campeonato que eu não trabalho. Por quê? Que é um campeonato que o contra-ataque tá ali a todo momento. Então, o perfil do trader vai indicar para ele qual que é a liga que ele deve trabalhar. Um outro exemplo, gosto muito da Bundesliga. Por quê? Que saem muitos gols de bola parada, que é um método meu. Então, é ali que eu devo trabalhar. É ali que eu devo estar. Não adianta eu ir para um campeonato que praticamente não sai gol de bola parada, ou são poucos, porque aí realmente eu vou perder dinheiro ao longo prazo. Então, o perfil de trader vai definir qual campeonato você deve trabalhar. Talvez muita gente que está assistindo esse vídeo nunca teve esse problema que eu vou citar agora, que é a questão do tamanho da stake. Por exemplo, eu que já trabalho com valores mais altos, não é qualquer campeonato, qualquer torneio que eu vou conseguir trabalhar. Então esse também é um fator para a gente evitar campeonatos. Infelizmente, isso daí é muito triste, pelo menos para mim. Por quê? Porque eu percebo que muitos campeonatos eu conseguiria ser lucrativo, ter uma leitura de jogo interessante, mas a hora que a gente vai ver o mercado cheio de gap, pouco dinheiro, a minha stake é muito complicado de ser correspondida, às vezes corresponde metade, na saída rápida a gente não consegue. Por exemplo, tem um contra-ataque, eu preciso sair rapidamente daquela posição, só que não tem dinheiro para eu sair. Agora, se eu trabalho uma Bundesliga, se trabalho uma Série A, até mesmo um Campeonato Brasileiro, enfim, outros campeonatos aí maiores, é muito fácil de eu efetuar uma saída. E se eu vou para um campeonato como esse, que eu gosto de fechar em contra-ataques contra a minha posição para concorrer o risco de tomar esse gol, provavelmente eu vou acabar ficando ali na escada e tomando esse gol. Então, até mesmo isso é um fator de definição se você deve trabalhar um campeonato ou não. Mas claro, isso você vai pensar a partir do momento que você tiver uma stake maior. Assim como eu mencionei o valor transacionado, um outro fator que pesa também para trabalhar um campeonato é o acesso à transmissão. Exemplo novamente, Premier League. Premier League é complexo de se trabalhar, porque a gente sempre está com um delay bem grande, né? Pelo menos ali 5 a 8 segundos no mínimo, para que a gente consiga ver o lance. Então vou dar um exemplo para você. Pô, gosto de trabalhar a bola parada, como eu citei, para buscar gols. Sai um escanteio, sai uma falta ali de uma equipe, vai demorar muito tempo para eu ver essa situação ocorrendo, para eu entrar no mercado. E provavelmente quando eu entrar no mercado atrasado, normalmente eu não vou pegar a melhor odd. Então aí já fica uma relação muito ruim de comprar essas bolas paradas. Então é uma situação a ser evitada. Como eu falei do contra-ataque também. Pô, como que eu vou fechar um contra-ataque que eu não vi se é perigoso? Não tem como. Agora a gente vai para uma Bundesliga, vai para uma Série A, vai para uma La Liga, que o campeonato é muito mais justo, e o Campeonato Brasileiro também, realmente as coisas ficam muito mais tranquilas de serem trabalhadas. E aí fica aqui também uma dica, né? Eu gosto muito do serviço da Small Delay, tá? Vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão encontrar. Obviamente é um serviço pago, mas é um serviço excelente que ajuda demais. Inclusive ajudou agora no Mundial de Clubes, onde a gente estava com um delay bem interessante para trabalhar. E sim, esse também é um fator de seleção que deve ser considerado se você é trader. Como visto, no fim das contas, não existe um campeonato universalmente melhor. O melhor campeonato para apostar ou operar vai depender do seu nível de leitura, acesso à informação e do tipo de estratégia que você usa. E se você ainda não tem uma estratégia bem definida ou quer entender como montar uma do zero, tem um vídeo aqui no canal onde eu te mostro passo a passo como criar sua própria estratégia de apostas esportivas. Clica aí na tela, te espero lá e tamo junto!